Ora, bom dia, meus amigos. Bom, eu estive a ver a rábula do Ricardo Pereira em relação aos hambúrgueres do André Ventura. Fartei-me de rir, como sempre, não é? Que eu gosto muito do Ricardo Pereira. É uma das coisas que me diferencia dos fanáticos. Quer dizer, eu não sabia que estávamos no tempo do Salazar, nem no tempo das ditaduras várias, em que, pronto, tem-se um líder, o líder não pode ser, enfim, criticado. O Ricardo Pereira é comunista, a gente sabe, né? Aquele comunismo caviar. Como sabem, eu conheço-o pessoalmente, gostamos bastante um do outro, debati com ele Heidegger e Lacan e companhia, num congresso de psicanálise em Lisboa, e eu na altura dava aulas no estado de Londres, e ele, pronto, com muita piada, quando eu lhe fiz perguntas sobre a heterologia do Lacan e a questão do Heidegger, porque estava-se a falar de questões várias no congresso de psicanálise, ele, com muita piada, e depois eu engalfinhei-me com um palestrante que estava ao lado dele, que começou a mandar bocas ao Heidegger por causa do nacionalsocialismo, o do costume, não é? O do costume, o que o pessoal costuma mandar bocas em relação ao Heidegger. Defendem salazarismos e extremas-direitas afins, mas depois o Heidegger é que é o mal da fita. O do costume, o que a gente já sabe, o típico da extrema-direita e da extrema-esquerda, não tem moral nenhuma para falar dos outros, mas estão sempre a mandar bocas aos outros. Pronto, o do costume, o que a gente já sabe, não é? E então o Ricardo Pereira ficou muito surpreendido e disse que aquilo era um domingo, porque a diferença entre eu e a maior parte dos senhores, se o engenheiro Zé Luís pode abrir as portas, é que eu passei toda a minha vida no estudo, também a trabalhar que nem um cão. Comecei a trabalhar com 15 anos, como sabem, e em termos clínicos com 24, são 26 anos disto. Acabou, mas foram 26 anos disto. Dia 26 de setembro dou-vos o plano das festas, e toda a vida a trabalhar que nem um cão, mas estudei ainda mais, e nos fins de semana, como este domingo, estava eu num congresso de psicanálise em vez de estar das meninas. E o Ricardo Pereira, com muito surpreendido, disse-me: pois, eu estava mais à espera de um domingo à tarde de fazerem perguntas sobre o Heidegger. Uma pessoa do estado de Londres fazer perguntas sobre o Heidegger. Estivemos a conversar um tempão quando acabou a conferência, vai 1 hora e tal, muito simpático, uma simpatia mesmo, é uma joia de rapaz o Ricardo Pereira. Um grande abraço para si, caro amigo. Mas como é comuna, pois, e tem direito a ser, não sabia que o comunismo era proibido no Código Penal. Não conheço, tenho aqui o Código Penal, não está cá, mas pronto, se os senhores fanáticos continuam a achar que os comunas são criminosos, podem ir para a puta que os pariu. Peço imensa desculpa, não se pode falar assim. E a mesma coisa à extrema-direita, se os senhores acham que a extrema-direita é só uns moderados a dizer umas coisas, enfim, a mesma coisa, não é? Voltamos sempre ao mesmo. Nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda têm a mínima moral para falar um do outro, porque são umas bestas. Matam e esfolam se discordarem deles. Sempre foi. O Ricardo Pereira não é um comunista a sério, é um gentleman, e o André Ventura não é uma extrema-direita a sério, também é um gentleman. Mas são os produtos portugueses disso. Ou seja, não podem um com o outro, nem um bocadinho. Não podem um com o outro, porque para o Ricardo Pereira o André Ventura representa a extrema-direita, e obviamente, para o André Ventura, o Ricardo Pereira, para o Ricardo Pereira, o André Ventura representa a extrema-direita, e para o André Ventura, o Ricardo Pereira representa a extrema-esquerda. Ou seja, para o André Ventura, o Ricardo Pereira é o comuna puro, e para o André Ventura, para o Ricardo Pereira, bolas, estou trocado. Para o Ricardo Pereira, o André Ventura é a extrema-direita, é o faz puro, o que é verdade. E para o André Ventura, o Ricardo Pereira é o comuna puro, é o proletário puro, é a extrema-esquerda pura. Bolas, estava trocado. Enfim, estava trocado porque aqui o telemóvel já está a apitar, já está a piscar, e eu estou desconcentrado a olhar para o telemóvel sempre, porque eu fico muito irritado se o telemóvel se desliga e eu estou a falar para o boneco. Fico muito irritado, porque eu fico com a mochada de cara, que estava sempre lá com o chazinho de menta e o mel, não sei mais o que, para a garganta, porque as pessoas ficam completamente secas nestes países muito quentes, e a América é quente também,
não tão quente como eu não estou, por enquanto. Mas vamos para a matéria que eu quero. O Dr. David, com muita simpatia, mandou-me o discurso da metafísica do Leibniz. O Leibniz é talvez a pessoa crente que mais respeita a face da Terra. Mas o Leibniz tinha que ser crente. O Leibniz tinha que ser crente, porque naquele tempo não ser crente, a democracia católica e a democracia cristã, e neste caso protestante, que o Leibniz era protestante, eu já vos disse que tinha uma relação muito negativa com a religião, muito negativa. Gosto mais dos comunas do que da religião, sim, do ponto de vista filosófico, sim. Do ponto de vista filosófico, sim. Do ponto de vista prático, podem pensar nisso, não é? Quer dizer, do ponto de vista prático, não. Mas o comuna normal, o cacatinho da minha da cobra, é como o engenheiro Avelino. São os bacanos. O engenheiro Avelino acreditou na minha da cobra quando era um homem novo, não é? Tal como acreditou metade do mundo, não é? Obviamente que a extrema-direita vem com aquelas conversas que eram tudo umas bestas, uns criminosos, deviam ser todos presos e mortos para os campos de concentração. Pronto, a gente já sabe. Quem é faixa aos 20 anos, vejam bem como é que não é aos 40 ou aos 50. E a boca é para si, Alexandre. Quem não é de esquerda aos 20 é capaz de não ter coração aos 40, como se viu muito tempo nas minhas lives. Mas enfim, não estou a mandar bocas, estou a descrever os factos. Enfiar a carapuça a quem quer. Mas o que é facto é que eu era um menino, porque eu dei toda a vida rodeado dos grandes génios da minha idade na leitura, e até como confrados, colegas de curso, isto, aquilo e aquilo outro, e nunca na vida tinha-me cruzado com pessoas que se vê nas redes sociais. Por isso é que não aparecem nem nomes, nem caras, nem nada, porque isto é a maior parte da população. São uma cambada de desequilibrados, doentes mentais, psicóticos e criminosos que nunca mais acaba. O meu professor na Universidade de Londres tinha razão. Há uma psicopatia sociológica. Sim senhor. Sim senhor. A maior parte das pessoas dão-nos um tiro na cabeça se puderem. Por isso é que a América é tanto crime. Tem acesso à pistola, dão-nos um tiro na cabeça para dar cá aquela palha. O grande Gottfried Wilhelm Leibniz nasceu em 1646 e morreu em 1716, se não me falha a memória. Ele inventou o cálculo diferencial, né? E integral. Contemporaneamente ao Newton, mas o Newton e o Leibniz foram os grandes pais da física e da matemática moderna. Atenção, mais o Newton no lado da física, mais o Leibniz no lado da matemática / física. Tem enormes avanços do ponto de vista da física e da matemática, a lei da continuidade, a análise não patronizada, as calculadoras mecânicas são dele, a partir dali, até o Pascal foi a ele, os números binários, mas nunca mais acaba, se não me falha a memória, é uma lista infindável de coisas. Ele foi matemático, foi jurista, foi físico, foi filósofo, foi diplomata, foi historiador, foi musicólogo, foi tradutor, foi teórico musical, foi poeta, foi engenheiro, foi zoólogo, foi arquivista, foi biólogo e foi geólogo e foi consultor político, foi juiz, filósofo e foi lógico. Abri agora a Wikipédia, estou a ler aqui. Não sei se estão a ver, vou repetir: matemático, jurista, físico, filósofo, diplomata, também está aqui, diplomata, historiador, bibliotecário, musicólogo, tradutor, teórico musical, escritor, diplomatista, poeta, engenheiro, zoólogo, arquivista, biólogo, geólogo, consultor político, juiz, filósofo e lógico. Não sei se estão a ver, quando se diz do Leibniz moderno, é isto. Eu continuo a achar que ele é segundo só para Aristóteles, mas reconheço que posso colocar lá no quarto lugar do pódio dos filósofos, ao lado do Kant, do Wittgenstein e do Heidegger. Mas o Leibniz, é a mesma coisa. E depois vejam os interesses dele: matemática, física, astronomia, cosmologia, geologia, medicina, biologia, embriologia, veterinária, paleontologia, psicologia, engenharia, linguística, filologia, antropologia, sociologia, teoria da comunicação, metafísica, pedagogia, ética, estética, filosofia política, economia, diplomacia, filosofia do direito, história, jurisprudência, filosofia da matemática, filosofia da ciência, teoria da música, poesia, teoria literária, lógica, epistemologia, filosofia da linguagem, filosofia da mente, teodiceia.
Não sei se estão a ver o bicho. Ou seja, isto são os interesses dele e em todas estas áreas ele teve uma influência determinante. É um dos maiores gênios da humanidade, eu acho que é só o segundo em relação a Aristóteles. Ele antecipou a lógica moderna do Wittgenstein e a própria filosofia analítica, por isso é que o Bertrand Russell se considerava só especialista no Leibniz. Bem, nunca mais acaba, isto é uma coisa impressionante. Pronto, estes são os meus amigos. O outro lado são os fanáticos que acabam por assassinar as pessoas, seja com um tiro na bala, com um tiro na cabeça, com uma bala, seja em termos existenciais. Por isso, estamos apresentados, ficam bem uns para os outros, e eu tenho muita dificuldade em não dizer as neiras aqui, coisa que não é de todo comum a mim. Eu sou uma besta, não tenho perfil para nada na vida, os assassinos é que têm. Como tal, eu passei toda a vida a estudar que tinha um cabelo, não é? E do ponto de vista profissional, verti o conhecimento destes grandes génios da humanidade, inclusive os psicanalistas, para o setting clínico, a trabalhar com pessoas muito complicadas e às vezes criminosas. Sou uma besta, não tenho perfil para nada. Sim, senhor. Ficam os senhores com os assassinos, que esses é que têm o perfil para serem excelentes clínicos, filósofos e juristas. Os assassinos querem tomar conta, através da doença mental, no caso da esquerda radical, da extrema-esquerda, ou através da religião pura e dura, através da extrema-direita. Fanático religioso de um lado, doente mental do outro. Faz a má Idade Média. Mas pronto, faz-se conta que eu e o meu amigo Leibniz faço como o Fernando Pessoa. Foi para a faculdade, não gostou dos professores, foi-se embora, com os livrinhos dele. Está bem, eu vou com a minha malazinha de cartão à Fernando Pessoa com os meus livrinhos, fico com o amigo Leibniz, e os senhores, e com o meu amigo Kant, e com o Wittgenstein, e com os bosões do Leibniz também eram fresco com as garotas, são todos, mas pronto, os seus é que são eliminados. Tínhamos ficado no ICHEC, tese de doutoramento em Direito Penal, a minha, como sabem, com o narcísico tem sempre falado de si próprio, porque quer impressionar as pessoas das redes sociais, que são pessoas tão interessantes. E então, esta é a minha tese de doutoramento, como sabem, em Direito Penal, a versão em português. Não se limitando a traduzir o conhecimento e vontade de realização do tipo de ilícito objetivo, ou a violação de um dever ou objetivo do cuidado, nele se encontrará a sede de uma específica atitude interior de uma pessoal Gesinnung verificável em sede de culpa. Gesinnung verificável em sede de culpa. O André Ventura surpreende como é que não percebe algumas palavras simples do alemão, sendo o homem do direito penal. Não se consegue fazer uma tese de doutoramento em filosofia ou em direito sem saber alemão nos dias de hoje. É incontornável, porque eu próprio doutorei-me num filósofo francês, como sabem, que é o Ricard, mas as fontes do Ricard, em termos filosóficos, eram o Husserl e o Heidegger. Ambos alemães, o Husserl matemático e filósofo, por isso é que eu gosto tanto dos matemáticos e dos físicos, como já perceberam, não é? E gosto muito de matemática e de física. Nos anos vindouros, quero aprender a tocar piano, quero provavelmente tirar um doutoramento em matemática. Física não creio que tenha cabeça para isso, mas gostava, mas tem que ser realista, não creio que tenha ferramentas matemáticas suficientes para tirar um doutoramento em física. Uma licenciatura talvez, agora um doutoramento é muito areia para a minha caminhonete. Eu vi o Júlio tirar o mestrado, que era só equações. Os miúdos lá no Jacques Taylor ficavam malucos. O Júlio estudar no tese de mestrado, era aquelas equações com 50 páginas, literalmente, e depois dizia e, logo, mais 500 equações, como tal, mais 500 equações. Aquilo é uma autêntica tese, né? No caso do mestrado, uma dissertação, só com números, fartado de rir o Júlio estudar. Mas eu surpreendi-me como é que o Ventura, sendo um homem do direito penal, não percebeu a história dos hambúrgueres. Já faz lembrar o GFK com o Ich bin nach Berliner. Eu sou um berlinense, disse que era uma bora de Berlim. Siga surpreendido. Ou seja, voltamos ao mesmo. O André Ventura está muito fora da academia nos dias de hoje. O André Ventura
está-se a estragar, como se costuma dizer na política, como a professora Melissa Amaral também se estragou, e como eu próprio também estou aqui a estragar, aqui menos nos dias de hoje, estou no modo stealth, está bom assim o inglês, muito obrigado. Mas, não, isto, sair do Leibniz e do Kant e do direito penal para ir para o povinho, mas só um maluco que se mete nisso, como é evidente, né? E nesse aspecto, acho que o André Ventura já está muito popularizado, por assim dizer, ou seja, já está tão metido na política, rodeado por gente tão estúpida de alto a baixo, e fanáticos nunca mais acabam, como eu vi aqui, nunca tinha visto, nunca tinha conhecido gente desta, e conheci tanto comuna, conheci tanto facho no CDS, nunca tinha visto gente tão, bolas, é mesmo gente esquisita, como aqui nas redes sociais. Não sei se é por estarem escondidos, não sei se é por nunca aparecerem do ponto de vista pessoal, não sei, mas eu não sabia que existiam seres humanos assim, e tive toda a vida com pessoas profundamente perturbadas, inclusive doentes psiquiátricos, e também criminosos do piorio, os psicopatas, como é evidente. Os psicopatas são melhores que estes que eu apanhei nas redes sociais, porque o psicopata é um bicho puro, mas é um bicho complexo na sua sofisticação intelectual. Este pessoal que eu apanhei não, este pessoal está mais no registro psicótico, é aquele sem-abrigo, é parecido com aquela besta que fez o que fez à rapariga ucraniana em Charlotte. É merda das merdas, não tem onde cair mortos, mas damos uma facada no pescoço pelas costas. É exatamente isso que eu vi aqui nas redes sociais. Exatamente o perfil que eu vi do filho da égua que fez o que fez à coitada da rapariga e matou-a. Está atrás dela, tira da faca, parecia uma faca de abrir, não é? Pelo menos vê-se na imagem. Dá uma facada na rapariga e vai-se embora. Pronto. Pelas costas, claro. Este pessoal é sempre pelas costas. É isso que eu vi aqui nas redes sociais. Dão-vos facadas para matar pelas costas. Não são capazes de vos enfrentar. O que fez à rapariga não era um psicopata. O psicopata enfrenta-vos. O psicopata é muito mais predador. Aliás, o psicopata procura o confronto. Este pessoal é muito mais registro assassino psicótico, parece-me a mim, com consciência de licitude. Sabem bem o que é que estou a fazer, porque ele foi-se logo embora. Foi-se logo embora, como o Renato Seabra, vão-se logo embora, que escolhe os sapatinhos. Não é um maluquinho que bate com a cabeça, é um psicótico com intervalos lúcidos, não é? Pois, com certeza. Bom, temos que concluir, senão nunca mais sai daqui. O Dr. David é um espetáculo, já me arranjou o Leibniz, é essa a minha gente. Os seus ficam bem uns para os outros, como tal. Não vou dizer as neiras, que a minha mãe não gosta, e o Sr. Adelino também não, e eu respeito os mais velhos, mas os seus não têm. Eu, completamente desligado dos senhores, nas redes sociais e na política, isso não vale não se pode dizer as neiras. Gazuning verificado em sete de culpa. Para concluir, para da correção está mesmo a pescar, isto vai acabar. Por isso é que há bocado estava distraído a olhar para aquilo, que dá para estar a pescar tanto. Para da correção em geral desta construção, pretende-se lugar com esta construção uma resposta cabal aos novos problemas da doutrina do crime, como por exemplo no que respeita ao nosso tema, que a punição de factos cometidos com o dolo, com a impunidade da actuação a título de negligência ou alargamento da punição a estes só poderá significar, e aqui cito o professor Figueiredo Dias, as palavras são minhas, que o que distingue as duas formas do comportamento haja de ser, ou pelo menos haja de ser também, uma diferença de culpa, diz o professor Figueiredo Dias, exprimindo então dolo e negligência. O professor Figueiredo Dias diz que a diferença entre dolo e negligência é uma diferença de culpa, diferentes conteúdos materiais de culpa, cada um com o seu significado e os seus critérios próprios. O professor Figueiredo Dias aqui fala de critérios, não pressupostos. O pressuposto é o livre-arbítrio. O dolo e a negligência são critérios diferentes na culpabilidade em questão. Diz o professor Figueiredo Dias sobre o estado atual da doutrina do crime, primeira parte sobre os fundamentos da doutrina e construção do tipo de ilícito, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 19911, página 51. Quando as pessoas que estudam os maiores génios de uma idade e tentam verter esse conhecimento para os outros,
tentam assassiná-los, estamos apresentados acerca do que são as democracias liberais, não é? O Charlie Kirk incluído, o rapaz que estudava a Bíblia, está ali muita espessura filosófica e teológica. E era um rapaz muito inteligente, hein? Era gancho, era sim senhora, era extrema-direita, era sim senhora. Sim, mas eu pensava que as democracias liberais permitiam diferente pensamento. Voltaire, discordo de si, mas bater-me até ao sangue pela sua expressão. Não, bater-me até ao sangue não. Batem nos outros até ao sangue. Foi, é essa a diferença. Está bem, ficas tu com eles, filho, ficas tu com eles enquanto eu decidir. O tempo, sou eu que decido. Doutrina Geral do Crime, parte geral. Figueiredo Dias. São estes instrumentos sancionatórios que, e com isto concluo, que está mesmo a acabar, isto vai acabar em muito pouco tempo, que em definitivo determinam a pertinência da matéria ao ramo do direito aqui em estudo. Este modo de consideração virá de resto a revelar-se essencial em todo o tratamento dogmático. Todo o direito penal e a sua ciência devem ser perspectivados a partir das valorações político-criminais imanentes ao sistema, a política legislativa. O professor Carlos Ferreira de Almeida dizia com muita razão, o tal professor, que era marido de uma professora que eu não gostei nada, Maria Helena Brito, acho que é assim que a senhora se chama, que foi a pior professora que eu tive na minha vida inteira. Nunca vi uma professora a gritar com os alunos, a nível do doutoramento eu ficava a olhar para o Zé e companhia e para a juiz, para a menina Cabral Suzano. Eu até uma vez disse à Helena, mas isto é normal. Pois realmente nunca tinha visto também. Mas tu és juiz de direito. Eu dizia a ela, tu és juiz de direito, há uma vez alguém te enganou contigo nestes contextos. E depois realmente nunca tinha visto. Que estava com os alunos, inclusive os juízes de direito, minha colega de curso, a minha Helena, com o professor Pintal que é tanto Costa. Quer dizer, era a pessoa do professor Carlos Ferreira de Almeida. Eu falo muito bem dos meus professores, mas também apanhei com um bocadinho de embrulho, como devem calcular, não é? Mas o professor Carlos Ferreira de Almeida era o oposto, né? Uma joia de professor, já falecido, infelizmente. Dava aulas conjuntamente com o professor José João Branco, que eu acho que lhe estragou. Eu tenho algumas resistências em relação à capacidade pedagógica do professor José João Branco, porque eu acho que a pessoa meu marido, como estava lá, e era aquela histérica, não gosto de falar assim, mas é verdade, eu fiquei assim um bocado com uma lapata com o homem, mas ele é bom homem, é? Ela é que não, com pessoas, Jesus, marido do céu, não sei se, Jesus, nunca tinha visto. Aliás, há uma altura que eu olho para o Zé, se ela grita outra vez, eu mando para a outra que o pariu, não faças isso, não faças isso. Eu tive quase a meter a mulher na linha. Aliás, uma vez metia na linha um bocadinho e o ambiente ficou de cortar a faca. Eu estava a apresentar a tese de doutoramento do professor Corrado Neves, a problemática da culpa nos crimes passionais, que é, obviamente, foi o coquei para a minha tese, e eu estou a disparar o raciocínio, como costumo fazer, ela interrompe-me de forma muito bruta, e eu vi-me, senhora professora, não me interrompa se fizer o favor, eu acabo o meu raciocínio, depois a professora fala, pode ser assim ou não? E aquilo ficou um gelo na sala toda, porque ela era muito gancho, estava lá muita gente, porque estavam aos alunos de mestrado também, mais de 100 pessoas, ficou tudo caladinho, um silêncio de morte, e ela muito ofendida, com certeza, Sr. Doutor, com certeza. Muito obrigado. Não me chubou, mas não tive boa nota. Não se pode ter tudo, quando eles vos põem de ponta está tudo estragado, não é? Ficamos por aqui, é a valoração das políticas criminais imanentes ao sistema. Como dizia o professor Carlos Ferreira de Almeida, o doutorando, quem faz doutoramentos, não faz política legislativa. Não fazemos nós outra coisa. Não fazemos nós outra coisa. As quais, por seu turno, se exprimem por excelência nas consequências jurídicas próprias deste ramo do direito. Ficamos por aqui. Um abraço.